A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ser sempre em nome de Deus. Amém? Fique à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos unidos e reunidos nessa noite com o propósito de adorar, de glorificar, de bendizer o nome santo do Senhor. Nós estamos num número bem reduzido nessa noite. Mas você tenha a total certeza nesta noite que Jesus ele permanece em nosso meio. Jesus ele está no nosso meio. Não importa o número, a quantidade de pessoas a qual se encontra dentro da casa nessa noite. Quando Deus ele quer operar, louvado seja Deus, não há ninguém a qual possa impedir o agir de Deus. Eu peço aos queridos, amados irmãos dessa noite, Igreja Santa do Senhor, abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, amém? Livro de Apocalipse, no capítulo 22 e no verso 13, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. O livro das Revelações, livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 13. Glória a Deus. É um livro a qual foi escrito, amém? A qual Deus ele trouxe a revelação ao apóstolo João acerca dos últimos dias. E hoje Deus ele trouxe essa palavra, aleluia, estaremos lendo e meditando nesta noite. E eu creio que Deus não somente vai falar contigo nesta noite, mas vai falar comigo, aleluia. Vai falar conosco aqui nessa noite, louvado seja Deus, porque nós precisamos ouvir Deus falar aos nossos corações. Aleluia, amigos? Amém. Diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Louvado seja Deus, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Vamos ler de novo, amigos? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Glória a Jesus. O ventilador está batendo aqui, está atrapalhando um pouquinho, mas os irmãos entenderam, amém? Se quiser desligar para mim, por favor, amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode se assentar, amigos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se nós formos, eu fico maravilhado quando eu leio o livro de Apocalipse, irmãos. Muitos, particularmente, não gostam de ler esse livro, né? Mas eu, particularmente, eu gosto. E quando nós começamos a ler, nós começamos a se interessar pelo livro de Apocalipse. Nós vemos que realmente o livro de Apocalipse, louvado seja Deus, é um livro a qual Deus ele trouxe a revelação ao apóstolo João acerca dos últimos dias. E nós vemos que muitas coisas estão se cumprindo. Aleluia. Nós vemos que o Evangelho ele tem sido pregado de várias formas, louvado seja Deus, pelos meios de comunicações a qual nós temos nas nossas mãos. O Evangelho tem sido pregado através do YouTube, através do Facebook, através dos canais de televisão.
nós vemos que, louvado seja Deus, o mundo ele tem ido de mal a pior. Nós vemos que o pecado ele tem aumentado a cada dia, queridos. A iniquidade ela tem aumentado, louvado seja Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos terríveis, louvado seja Deus, em tempos trabalhosos. A qual, louvado seja Deus, nós pregamos a palavra do Senhor, muitos zombam, muitos criticam, muitos, louvado seja Deus, tacam a pedra, louvado seja Deus. Mas em meio a tudo isso, nós continuamos pregando a palavra do Senhor. Continuamos anunciando o Evangelho de Cristo, porque é tempo de pregarmos a palavra de Deus. Quem diz que é para você parar de pregar o Evangelho? Quem diz para você que é tempo de estacionar? Quem diz para você que é tempo de parar de pregar o Evangelho? O momento, querido, é agora. Louvado seja Deus, o dia é hoje. Louvado seja Deus, é momento. Louvado seja Deus, nós se levantamos, louvado a presença do Senhor, e pregarmos o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, ao qual, louvado seja Deus, Ele tem deixado em nossas mãos para nós pregarmos. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Nós vemos que o amor está se esfriando. Nós vemos igrejas, louvado seja Deus, Glória a Deus! com pessoas se esfriando na fé. Quando a palavra ela diz, louvado seja Deus, que os últimos dias, por aumentar a iniquidade, por aumentar o pecado, o amor de muitos quer se esfriar, louvado seja Deus. Essa palavra é para a igreja do Senhor, essa palavra é para nós, louvado seja Deus, porque louvado seja Deus, o mundo já é do maligno, querido. Muitos crentes estão se esfriando na fé. Glória a Deus! Nós estamos vivendo no tempo da apostasia, a qual muitos estão apostatando da fé, muitos estão se desviando do Evangelho, estão saindo do propósito de Deus, o propósito ao qual Deus ele tem levantado na vida do homem, na vida da mulher. Louvado seja Deus, e nós devemos continuar nesse propósito, o propósito ao qual Deus colocou na nossa mão, o propósito de continuar pregando o Evangelho, o propósito de continuar firme na presença do Senhor. Não desista, querido, não retroceda, louvado seja Deus, não tire a sua mão do arado, porque aquele que coloca a mão no seu arado, louvado seja Deus, e tira, louvado seja Deus, não é apto para entrar no reino dos céus. Oh, glória! E tem pessoas que têm colocado a mão no arado e têm tirado, louvado seja Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer que aquele que coloca a mão no arado e tira, não é apto, não é digno de entrar no reino dos céus. Aleluia! A coisa é séria, querido. Nós não somos obrigados a fazer nada, a prometer nada para o Senhor. Louvado seja Deus. Mas Deus ele tem nos chamado, louvado seja Deus, com um propósito. Louvado seja Deus. Em cada vida Deus ele tem um propósito. Ele tem uma obra na vida de cada um, a qual está aqui nessa noite. Glória a Deus! Ele tem um propósito, ele tem uma obra com a igreja de Cristo, a qual ela está estabelecida aqui nesse lugar. Saiba que essa obra, louvado seja Deus, ela é de Deus. Essas portas que abriu foi o Senhor. O Senhor ele estabeleceu este ministério, esta obra aqui nesse lugar. E ele, louvado seja Deus, ele está em busca, louvado seja Deus, dos verdadeiros adoradores aqui. Ele está em busca, louvado seja Deus, daqueles que realmente o servem. Louvado seja Deus, daqueles que adoram ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. A música louva o Senhor com seus
pessoas estão esquecendo o seu compromisso com Cristo. O compromisso ao qual nós temos não é com o pastor Alonso, não é com a pastora Gessilda, não é com o pastor Ricardo, não é com o presbítero Osvaldo, o presbítero Marcelo, com as obreiras da igreja do Senhor. Mas o compromisso ao qual nós afirmamos foi com o Senhor. Nós fizemos uma aliança com Cristo, louvado seja Deus. Não quebre essa aliança, não quebre, louvado seja Deus, esse compromisso ao qual você fez com o Senhor. De pregar, de fazer para o Senhor. E nós vemos que tem muitos levando a obra de Deus exatamente. Louvado seja Deus. E nós precisamos ter zelo pela obra de Deus. Eu preciso ter zelo pela obra do Senhor. Nós precisamos zelar da obra do Senhor, daquilo que o Senhor colocou em nossa mão. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é do meu jeito, da minha maneira, mas é da forma de Cristo, é da maneira de Cristo, é da forma que Deus quer, é da forma que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na minha vida. É da forma. E muitas vezes nós esquecemos disso. Que quando nós levantamos a nossa mão e reconhecemos Jesus como o único Salvador da nossa vida, nós devemos renunciar à nossa própria vontade. Nós devemos renunciar ao nosso próprio querer. O querer que um é do outro, o querer que um é da mulher, o querer que um é do pastor, não é da pastora, não é do obreiro, mas aqui o querer do Senhor nessa noite, louvado seja Deus. É para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite, para fazer a sua vontade, para fazer o seu grande querer na face da terra. E há muitos que estão perdendo tempo, querido. Estão esquecendo desse propósito. Aleluia. E o tempo está passando muito rápido. Os dias estão correndo, querido. Os anos estão correndo. Aleluia. Nós estamos no ano de 2023. Aleluia. O relógio ele não para, o relógio ele corre. Os segundos estão correndo, louvado seja Deus. O relógio ele não para, ele está, louvado seja Deus. O seu ponteiro está correndo, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor ele abreviaria os dias, louvado seja Deus, por causa dos escolhidos de Deus na terra. Aleluia. Isso tem acontecido, querido. Deus está abreviando os dias por causa do escolhido dele na face da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o que tem acontecido. Muitas vezes nós não entendemos porque o dia passa tão rápido, as horas passam tão rápido. Louvado seja, nós não vemos muitas vezes o dia passar. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós marcamos algo, louvado seja Deus, e não conseguimos cumprir, porque o tempo ele tem passado muito rápido, as horas têm passado muito rápido. Louvado seja Deus. Você pensa que eu fico triste com isso? Não. Nós devemos se alegrar, louvado seja Deus, porque quanto mais o tempo passa, mais próximo do Senhor nós estamos. Louvado seja Deus, que nós possamos se aproximar do Senhor, que nós possamos saber que os dias estão passando rápido, as horas estão passando rápido, os anos estão passando rápido, e nós estamos se aproximando mais do Senhor Jesus Cristo. Mais próximo dele nós estamos, mais próximo está da sua vida. Aleluia. É por isso que nós vamos deixar de fazer? Não. É por isso que nós vamos continuar pregando o Evangelho? Não, querido. Vamos continuar fazendo, vamos continuar pregando. Louvado seja Deus. O Senhor, louvado seja Deus. Naquele grande dia, Ele vai cobrar de muitos, ao qual vão apresentar suas mãos vazias. Porque o Senhor Ele colocou algo na sua mão. Deus colocou um talento na sua vida. Deus ele entregou algo na sua vida, ao qual ele, louvado seja Deus, ele tem enterrado seus talentos, ele tem enterrado seus dons, louvado seja Deus. Nessa
louve ao Senhor. É o dom de pregar a palavra, o Evangelho de Cristo. Pregue a palavra do Senhor. Não enterre os sonhos do Senhor, não enterre, louvado seja Deus. Não enterre, querido. Se essa aliança está quebrada, reate essa aliança hoje, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus, Ele vai renovar, louvado seja Deus, a sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos buscar o renovo do Senhor. Glória. Há um louvor que diz: renova-me, Senhor Jesus. Que nós possamos pedir para o Senhor: renova, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus, a minha vida. Renova os seus propósitos. Renova as suas promessas. Renova a minha vida. Me enche com o seu Espírito Santo. Que eu venha andar conforme o seu querer, a sua vontade, conforme o Espírito do Senhor na minha vida. Aleluia. Aleluia. Aquele que é carne anda segundo a sua carne. Mas aquele que ele anda em Espírito, louvado seja Deus, ele faz a vontade do Espírito. E que nós não viemos fazer a vontade da nossa carne. Se nós vamos fazer a vontade da nossa carne, nós não estaríamos aqui nessa noite. Louvado seja, nós estaríamos na nossa casa. Porque eu sei que tem pessoas aqui que estão cansadas, que já trabalharam durante o dia. Louvado seja Deus, mas não mediram esforço. Louvado seja Deus para estar aqui na casa do Senhor, adorando, glorificando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa noite Deus, Ele está restaurando as suas forças. Nessa noite Deus está tirando todo o seu cansado. Deus está renovando a sua força. Receba do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus em coisas a qual vão ficar aí. O nosso carro nós não vamos levar dentro do caixão. Na nossa casa, nosso dinheiro. Aleluia. Devemos estar trabalhando, devemos estar, louvado seja Deus, adquirindo coisas que sim, não é proibido. Louvado seja Deus. Mas o nosso maior intuito, louvado seja o intuito da igreja de Cristo, é buscar primeiro o reino do Senhor. E as demais coisas o Senhor vai fazer na sua vida. As demais coisas Deus Ele vai entregar nas suas mãos. Não se preocupe naquilo que comer, naquilo que vestir. Louvado seja, porque Deus, Ele é o Deus que provê. Deus é o Deus que prepara. Deus é o Deus que abre porta, não dá porta. Deus é o Deus que prospera os seus filhos, prospera a sua filha, prospera a igreja de Cristo na terra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O mesmo Deus que esteve com o povo de Israel, a qual andava ali no deserto, conforme eles iam crescendo na sua roupa, iam crescendo em seu corpo. Aleluia. Aleluia. Conforme eles iam crescendo na sua sandália, iam crescendo em seus pés, louvado seja Deus. É esse Deus que eu estou pregando nessa noite. É esse Deus ao qual estou anunciando a palavra dele nessa noite. Um Deus, louvado seja Deus, ao qual nunca deixou o povo de Israel só. Esteve com o povo ali, louvado seja Deus, ao qual protegeu aquele povo, ao qual alimentou aquele povo no deserto. Aleluia. É esse mesmo Deus ao qual nós estamos pregando nessa noite. Glória a Deus. Esse mesmo Deus ao qual Ele era o princípio, ao qual é o meio e também é o fim. Louvado seja Deus. E como a palavra diz nessa noite, eu sou o alfa e o ômega. Louvado seja Deus. O primeiro e o fim, o primeiro e o derradeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia tem diferente linguagem, louvado seja Deus, mas a tradução é a mesma. Louvado seja Deus, que nós possamos ficar com esta palavra. Louvado seja Deus, que Deus Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse mesmo Deus, esse mesmo Senhor, a qual o primeiro, a qual o meio, a qual o fim. Louvado seja Deus, esse Jesus, a qual nos deixou a promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor, que está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite para te dar vitória. Ele está aqui nessa noite para te fortalecer. Ele está aqui nessa noite, louvado, para restaurar a sua vida. Ele está aqui nessa noite para te colocar de pé. Ele está aqui nessa noite para tomar as
Vamos ficar com essa palavra, Senhor. Vamos ficar com essa palavra nessa noite. Amém. Aleluia. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Esse Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, ao qual através do Espírito de Deus andou por essa terra, pregou o Evangelho. Louvado seja Deus. É desse Jesus ao qual nós estamos proclamando a sua palavra. É desse Jesus ao qual se fez carne, louvado seja Deus, e habitou entre nós. Aleluia. Esse Verbo ao qual se fez carne, ao qual operou grandes maravilhas. Esse Jesus ao qual nos deixou a promessa, ao qual nós faremos coisas maiores, ao qual Ele fez. Louvado seja o imposto dessa promessa. Louvado seja Deus ao qual Deus Ele te deixou. Louvado aonde você colocar a sua mão. Louvado seja Deus. E no nome do Senhor Jesus Cristo ordenar, toda a enfermidade ela vai bater em retirada. Todo demônio vai cair por terra. Louvado seja Deus. Se houver uma pessoa morta, louvado eu creio que Deus Ele tem um poder de ressuscitar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse Jesus Ele não mudou. Esse Jesus Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo, querido. E Ele está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Ele contempla o seu interior. Ele contempla o seu pensamento. Ele contempla aquilo que você tem feito. Ele sabe por onde você tem andado, por onde você tem caminhado, por onde você tem ido. Ele sabe o seu endereço. Louvado seja Deus. Ele sabe o seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele conhece as verdades. Louvado seja Deus. Ele sabe de tudo, porque Ele é um Deus onisciente. E na sua onisciência, louvado seja Deus, Ele contempla aquilo que você está necessitando nessa noite. Na sua onisciência, Ele sabe daquilo que você está precisando. Ele sabe nessa noite. Ele está contemplando a sua necessidade. E como Deus onipotente, louvado seja Deus, nessa noite Ele estende as tuas mãos sobre a sua vida. Nessa noite, sim, nas mãos de Deus, sobre vitória nessa noite. Deus Ele está abrindo um caminho nessa noite para você passar. Nessa noite Ele abre o mar para você passar. Nessa noite Deus Ele derruba a muralha. Nessa noite Deus derruba o gigante. Qual é o gigante a qual tem afrontado a sua vida? Qual é o gigante a qual tem afrontado a igreja de Cristo? Qual é a muralha a qual tem se levantado contra a sua vida? Saiba que tudo isso está caindo por terra nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É o mesmo Jesus a qual a palavra está citando aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega. Aleluia. Glória a Jesus. É mistério, querido. As coisas de Deus é mistério. Não precisamos entender. Aleluia. Só sabemos que é mistério. Só pode compreender aqueles que são espiritual. Aleluia. E se você é espiritual nessa noite, você pode compreender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pregando aqui nessa noite, querido. Aleluia. Há muitos que não entendem, há muitos que não compreendem, há muitos que não entendem o seu chamado. Louvado seja Deus. Comece a compreender, comece a entender o seu chamado aqui nessa noite. Deus Ele te deixou um chamado. Qual é o seu chamado aqui nessa noite? O seu chamado é para pregar o Evangelho. Aleluia. Quem sabe Deus quer te enviar para outra cidade, para outro estado, para outro país. Louvado seja Deus. E você não tem compreendido os propósitos de Deus, o seu chamado. Há muitos, como diz a palavra, que são chamados, mas também poucos serão escolhidos. Aleluia. O chamado é para todos, mas os escolhidos são poucos. Aleluia. Deus Ele está
está nos chamando nessa noite. Amém, Jesus. Deus, Ele nos escolheu, louvado como igreja dele. Louvado seja Deus, saiba que você é representante dos céus. Você está aqui nessa noite para representar os céus. Eu estou aqui nessa noite como representante dos céus aqui nessa noite. Deus nos fez, Deus nos colocou aqui nesse lugar para representar o céu. Será que você está representando os céus? Aonde você passa, por onde você vai, por onde você tem caminhado, você tem representado os céus, você tem representado o Evangelho de Cristo, você tem representado o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, seja representante do Senhor, represente o Senhor onde você for, aonde você caminhar, aonde você estiver, represente o céu, represente esse Evangelho, represente o Senhor Jesus Cristo, ao qual tem colocado você como representante dele nessa terra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Vamos representar o Senhor, não vamos se envergonhar, aleluia, não me envergonhe com o Evangelho de Cristo, eu não me envergonho, aonde eu vou, aonde eu tiver oportunidade, estarei falando de Jesus. Não tenho medo, louvado seja Deus, de pregar o Evangelho. Se surgir a oportunidade de falar de Jesus, estarei falando, louvado seja Deus. Só basta abrir e louvar espaço para mim estar pregando, estarei pregando aonde for, na escola, onde for, onde Jesus puder me enviar, estarei indo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Não seja covarde, porque os covardes o que fazem? Voltam para trás. Olham para trás, louvado seja Deus, e veem as dificuldades, os problemas da sua vida e desistem. Mas se você olhar para Jesus, se você olhar para aquele que Deus tem colocado nas suas mãos, aquele que Deus tem para fazer na sua vida, louvado seja Deus, você vai esquecer de olhar para trás, você vai esquecer de olhar para os seus problemas. Foque em Jesus, amém? Foque em Jesus. Busque ao Senhor Jesus Cristo. Ande em santidade com o Senhor, amém? Porque aquele que é santo, santifique mais. E aquele que é sujo, suje mais. E nós possamos santificar a nossa vida. E nós possamos se aproximar mais do Senhor, aleluia. Ficar bem próximo do Senhor. Sentir o abraço do Senhor na nossa vida, amém?